Alô, meus amigos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do Jornal Extra e hoje com um convidado muito especial, Alfredo Del Penho, cantor, compositor e ator, e veio aqui numa semana coroada. Ele foi eleito na semana passada o melhor cantor de samba do Prêmio da Música Brasileira, que é o principal prêmio que a gente tem na nossa MPB, concorrendo com Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, que eram os 3 indicados, e ele foi eleito o melhor cantor de samba. Então a gente hoje vai falar aqui com o Alfredo sobre esse prêmio, sobre os CDs que ele lançou, sobre essa faceta ator, tudo sobre o Alfredo Del Penho a gente vai saber hoje. Alfredo, obrigado aí pela tua presença. Bom, obrigado a você, obrigado, é um prazer estar aqui com todos que estão assistindo aqui. Espero que vocês interajam bastante com a gente, perguntem. E vamos lá. Pois é, vocês já sabem como funciona, a gente está aqui ao vivo no Facebook do Extra. Vocês comentem aqui no nosso post, a gente passa os comentários, as perguntas de vocês para o Alfredo. E pode perguntar sobre tudo, sobre se vocês já viram o Alfredo como ator, perguntas sobre as peças, os discos dele, o prêmio, enfim. A gente vai passando aqui para o Alfredo. Primeiro, eu queria saber como é que foi na semana passada. O Alfredo estava indicado em 2 categorias, né, em Revelação, concorrendo com a Simone Maser, e com o trio Capitu. A Simone foi eleita a Revelação, né? Mas também muito bacana, né, a indicação, né, porque ali concorriam artistas de todos os gêneros, né, e o Alfredo entrou ali. E na categoria samba, concorrendo com Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, foi eleito o melhor cantor. Eu realmente não esperava que eu fosse ganhar esse de melhor cantor, né? Como eu sempre falo, o Zeca, por exemplo, é um professor. Eu ouço o Zeca todo dia para ver se eu aprendo. E, bom, o Revelação eu achei que eu tinha alguma chance. Gosto muito da Simone, conheço o trabalho dela há muitos anos. Já assisti show dela no Rio, já fui a São Paulo, assisti show dela, enfim. Sou apaixonado pelo trabalho dela, é uma grande cantora. E aí, quando chegou na hora H, ela ganhou o prêmio de Revelação, e eu achei que ou o Zeca ou o Arlindo fossem ser contemplados na categoria do melhor cantor de samba. Quando você não ganhou Revelação, você falou, vou sair daqui de mãos vazias. Quer dizer, de certa forma, sem o troféu, né? Mas de mãos vazias não, porque só a indicação já é realmente um prêmio, né? Porque o prêmio tem uma visibilidade muito grande, você é um júri sério, né? São pessoas envolvidas com música, que ouvem centenas de discos, né? São milhares de discos em várias categorias, enfim. E você tá ali, né, ser um dos escolhidos já é muito interessante. Você vai naquele prêmio que é muito legal, você encontra com pessoas que você muitas vezes não tem a chance de encontrar. Uma noite de festa mesmo, né? Noite de festa. No Teatro Municipal, a entrega, tá todo mundo ali na beca, alinhado. Eu sentei do lado da Joyce, com quem eu apresento um programa de TV e tal, e ela estava ali do lado, a gente ia comentando, falando sobre as coisas que iam acontecendo. Às vezes eu não conhecia uma pessoa, ela falava quem era, eu também mesma coisa, um artista, né? Então, a festa em si e ter sido indicado, né? Eu já tinha sido indicado 2 outras vezes. Eu fui indicado pelo meu disco com Pedro Paulo Malta, que foi lançado em 2004. E aí eu estava concorrendo com Ivone Lara e Ney Lopes. Esse você até torce para perder um desse, né? Concorrendo com Ney Lopes e Ivone Lara. Ney Lopes é um mestre, um professor, talvez uma das pessoas que mais me inspire, assim, né? Também um ídolo que acabou virando amigo. E Ivone Lara, quem não canta as coisas da Ivone, né? Uma das maiores melodistas de todos os tempos da música brasileira. E aí a gente, enfim, eu falo a gente porque esse disco era um disco meu com Pedro Paulo Malta, que é meu parceiro, e a gente... Aliás, abraço pro Pedro, grande amigo, né? Grande abraço, com craque e figura muito querida. E eu fui para essa categoria Revelação justamente por isso, porque eu não tinha lançado um disco solo. Eu só tinha lançado discos em parceria, ou então... em grupo, né? Em grupo e tal. Eu fui indicado também pelo melhor disco e melhor grupo de samba, com o disco do Samba de Fato, um disco que eu produzi sobre o Mauro Duarte, o samba informal de Mauro Duarte. Enfim, então eu já tinha sido indicado outras vezes, mas sempre num trabalho coletivo, né? E essa foi a minha terceira indicação como Revelação e como cantor de samba. E fiquei muito feliz, né? E muitos amigos ali estavam participando disso, torcendo mesmo. O Moisés, que é um parceiro, Moisés Marques, né? Grande cantor, sou fã dele, o Pedrinho Miranda, o pessoal todo, João Cavalcante, a gente tem até um quarteto. Moisés, quando eu ganhei, ele gritou Viva Lapa! Eu ouvi. Você ouviu? Eu não sabia que era ele. Foi ele. Eu ouvi alguém gritando Viva Lapa ali. Foi ele. E, enfim, era uma torcida muito grande. E o Zeca e o Arlindo já são campeões muitas vezes, né? São realmente figuras
que a gente já sabe o quanto são importantes para a nossa música, para o nosso samba. Por isso eu não esperava e fiquei muito feliz com essa... E você está falando da visibilidade desse prêmio. Eu, por exemplo, conheci a Simone Maser assim, de longe, né? E aí, quando ela ganhou, eu semana passada fui ouvir o disco dela, que é espetacular, né? É sensacional. Então, quer dizer, provavelmente muita gente que não conhecia o teu trabalho, né? Que não era do samba, ou que não tinha tido contato contigo, foi te ouvir agora, né? Certamente. E o prêmio tem essa característica, né? Não só as pessoas que são premiadas, mas também, eu me lembro de alguns que tinham sido indicados e que eu conheci a partir do prêmio, né? E já recebi muitas mensagens de pessoas perguntando onde eu compro o seu disco, etc. Agora, sobre a Simone, eu te sugiro que você assista ela ao vivo. Ela faz um show aqui, sextas-feiras, bem próximo aqui no Buraco da Lacraia. E que assim, ela ao vivo realmente o disco é muito bonito, mas ela ao vivo tem uma coisa que é linda de assistir. Ela fez um número no Prêmio da Música, né? Que já mostrou ali, eu acho que foi até antes de anunciar o Prêmio de Revelação, se eu não me engano. Foi e aí, quando eu vi ela no palco, eu falei, caramba, realmente... Ela com o Felipe Cato. Exatamente. Foi impactante, assim, a presença dela em cena, a voz dela... É uma fera, né? É uma figura muito querida. Também atriz, né? É engraçado porque eu conheci a Simone como atriz no grupo Armazém. Eu assisti as peças do Armazém, Pessoas Invisíveis, Alice através do Espelho, enfim, muitas peças, e admirava muito ela até o dia que eu assisti, que ela deu até uma canja com a gente no Democráticos, quando a gente fazia o samba lá no Democrático. E ela é enfim, grande artista, assim. Lembrando que a melhor cantora de samba foi eleita Zélia Duncan, que também ganhou o melhor álbum de samba. Isso. E o melhor grupo de samba foi o Moacir Luz e o Samba do Trabalhador. Samba do Trabalhador. Foram os quatro vencedores da categoria samba, né? Aliás, uma coisa linda que aconteceu essa semana foi, enfim, eu fui no Samba do Trabalhador, que é toda segunda-feira, fui lá no Rena, de vez em quando a gente vai, né? Foi agora, essa segunda? Fui. Pô, que maravilha. Aí fui essa segunda e tava todo mundo lá, Tava né? todo mundo. Pra abraçar o Moa, o pessoal do Samba do Trabalhador. E foi lindo porque, enfim, Decanja, aí tava a Tereza Cristina, Nilson Carvalho, tava a Renata Jambeiro. Foi o pessoal do Fundo de Quintal. Né? E é isso que eu ia falar, que foi lindo, que o Bira, presidente, né, do Fundo de Quintal, subiu, aí foi lá falar que justamente que tinha ido para dizer que achava, que estava muito feliz com a premiação do Samba do Trabalhador, que o Fundo de Quintal já foi premiado muitas vezes e que o prêmio é muito justo e que é bonito ver Porque o fundo concorreu com o Moacir Luz, né? Exatamente. Era concorrente na categoria grupo. Concorrente na categoria, né? E um grupo que é tradicionalismo, todo mundo conhece o Fundo de Quintal, e foi lá meio que dar a bênção, assim, né, para o grupo, falar que não, vocês certamente são seguidores, né, desse samba, fazem um samba tradicional, um samba que a gente admira, então a gente faz questão de mostrar que aqui a gente é parceiro e que a gente acha que esse troféu foi muito justo. Então foi uma noite linda, tava um monte de gente querida, um monte de gente do samba, e aquilo fazendo o que a gente realmente mais gosta, que é compartilhar essa coisa do samba, né? Que é aquilo que você estava falando, né? Quem é do samba tem essa característica. Você chega numa roda, você sabe tocar as coisas, você conhece o repertório tradicional, quem vive o fundamento, né? Quem conhece os clássicos e tal, senta numa roda e ali participa, porque tudo aquilo que rege o samba, né, que a gente conhece muitas vezes como gênero, mas é muito mais do que isso, tudo está presente na roda, né, a maneira de lidar com o outro, tem uma ética toda especial, você tem uma generosidade, uma atenção ali, né, enfim, então a roda de samba ela é o lugar perfeito para que você consiga interagir com as pessoas assim, né? Então a gente foi comemorar, né, indo para lá. E por coincidência ontem eu tive também numa roda com a Zélia, né? Então você não para também, é tanta roda, né? Eu perdi a de segunda-feira lá no Boi. A gente vai comemorando. Ou a gente está trabalhando tocando, quando a gente não está tocando trabalhando, a gente vai tocar sem trabalhar. Que é o que a gente gosta, né? E é engraçado porque muitos dos projetos da gente surgem dessa coisa que a gente faz informalmente, né? Então, se você gosta de um compositor e não sei o que, você começa a cantar as músicas dele, aí chega um dia o cara, pode virar um disco, né? Você acaba virando um disco e por aí vai, né? Então, jogar a pelada é quase até mais importante às vezes do que
o jogo oficial pra Vamos gente. fazer uma pelada então aqui, vou aproveitar que o Alfredo trouxe lá. o violão e tá falando das rodas, vamos fazer uma rodinha nossa aqui. Vambora. E a gente vai começar a falar dos teus discos, do Samba Sujo e do Pra Essa Gente Boa. Vambora. O que você quer tocar aí já pra gente começar? Bom, então eu vou começar com um samba, que é um samba que tá no Samba Sujo, que é meu disco cantado, e que é um samba do Paulo César Pinheiro, né, com a Ângela Soares, chama-se Samba com Dengo. Vamos nós. Nega que samba com dengo, que moleja o corpo, que é molengo, feito um mamulengo, que quando rebola o tengo-tengo é pra mexer com quengo de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tengo-tengo onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bola, que balança, que mexe a poupança, que dá nó, que trança, que destrança, que faz a festança, que quando ela passa a vizinhança sai toda pra olhar. Nega que samba, que dança, quando chega tem pagelança, tem barulho, tem gandaia, tem bagunça, tem lambança de quem vai pra ver essa nega sambar. Quando a nega vem, malandro sai do ar. É um silêncio que ninguém consegue respirar. É que a nega vem com ginga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. É que a nega vem e vem com ginga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. Que beleza! Bom, tá dando pra sentir por que o cara ganhou o prêmio de melhor cantor de samba, né? Ô Alfredo, já tem muita gente aqui te mandando parabéns. Opa, ó, obrigado, a Zulmira gente. Rosa tá te mandando parabéns, muito bom, 1000 vezes parabéns. Ah, a Zumirinha, querida, lá de Niterói. Ó, aí, conhecida. a Bruna Nunes, a Fabiana Pessoa, o Léo Cordeiro, todo mundo dizendo muito bom, show, muito legal. A Luanda de Araújo, música linda, adoro. Arrasa Alfredo, a turma já tá... Obrigado, Luanda. Luanda que sempre vai nas nossas peças também. Bacana. Participou do financiamento coletivo para os meus discos. Pois uma é, pessoa vamos muito falar querida. desse... Ó, o Samuel Araújo, esse cara é bom. Érica Mota, uai, muito bom. Uai, será que é mineira? Ou Opa. uau, pode ser. Ah, mas se for o AI, de for qualquer o AI. forma, um abraço aí para todo mundo de Minas. Tô indo aí para esse final de semana. Ó, boa. E você começou cantando o Paulo César Pinheiro. Nesse disco, o samba... O Alfredo lançou 2 discos ano passado, 2 discos de uma vez, né? O Samba Sujo é um disco cantado, Isso, exatamente. né? O Pra Essa Gente Boa é um disco apenas instrumental. Isso. Me lembrou muito até o Paulinho da Viola, Exatamente. né? Com Memórias cantando, Memórias chorando. Não sei se teve alguma influência aí. Totalmente. Ah, Totalmente, bacana. porque o Paulinho, enfim, o Paulinho é uma inspiração que a gente não, enfim, não preciso nem dizer, né? Quem não se inspira no grande Paulinho da Viola. Eu tive a alegria de conhecer o Paulinho. Isso é uma coisa linda, né? Que a gente tem os nossos heróis, nossos ídolos, assim. Nossos heróis, é isso mesmo. E- Boa definição. Então tem o Paulinho da Viola, né? É exatamente isso. E aí eu tive a chance de conhecer o Paulinho, um dia toquei, né? Tive a chance de tocar com o Paulinho e tudo mais. E esses discos eu tentei viabilizar esses discos durante 10 anos, né? Enfim, por gravadora, Lei Rouanet, editais, tudo isso a gente tentou, né? E não consegui. O projeto chegou a ser aprovado na Lei Rouanet, mas não é tão simples quanto as pessoas pensam muitas vezes, né? Você ganha o parecer, mas você tem que achar uma empresa que se interesse pelo projeto e que tope patrocinar. E nesse caso eu não consegui o patrocínio para o disco. E aí eu olhei lá pro ano em que eu mandei esse disco para os editais e tal, foi em 2005. Falei, gente, eu tenho que fazer esse ano. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer o disco instrumental ou o disco cantado? Porque os 2 discos eu já tinha tentado gravar. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, não, vou fazer logo os 2, porque se eu entrar aqui para fazer um, já é meio caminho andado para fazer tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz um financiamento coletivo e sei que muitos dos que estão nos ouvindo participaram. E é muito interessante porque você é uma espécie de venda antecipada e com isso você mostra que o disco é viável, né? Não é exatamente, não é uma doação, né? Não é nada disso, é exatamente as pessoas falando assim, olha, se esse disco for lançado, eu sou uma das pessoas que vou... Tem um interesse, né? Elas já assinam embaixo ali, né? Exatamente. E hoje tem muito projeto saindo assim, né, Alfredo? Virou uma forma, né, de se livrar dos mecanismos, né, tradicionais de financiamento e você
com a sua rede, conseguir fazer um financiamento através do apoio dos seus colegas, da sua família e de gente que você nem conhece, né? Exatamente. Aí você, primeiro, você não imagina que essa quantidade de gente já conhece seu trabalho, ou admira seu trabalho, ou admira a ponto de patrocinar o trabalho, né? Então, de comprar antes de sair, comprar né? antes de sair. E você percebe que acaba se formando uma rede em que as pessoas vão recomendando, falando, não, poxa, eu gosto desse cara, ouve esse trabalho, apoia o projeto. E a própria visita ao site é uma coisa que é legal, porque você conhece já um pouco do trabalho da pessoa, aquilo já cria uma visualização maior para a página, e outras pessoas acabam compartilhando. Enfim, então é um processo que você é muito menos solitário nesse processo, você está próximo das pessoas que apoiam o seu trabalho, que torcem por você. E quando você lança o disco, você imagina, eu lancei o disco e de um disco instrumental já tinha 1000 cópias vendidas antecipadamente. Isso é espetacular. E logo depois já esgotei as outras 1000 cópias. Então, são alternativas para esse momento em que a gente sempre ouve da gravadora, olha, a gente está num momento difícil, a gente está buscando maneiras de viabilizar, é impossível a gente patrocinar o seu disco, etc. e tal. E você mostra realmente que o disco é viável, né? Que o disco pode ser feito, né? É claro que você acaba gastando, enfim, além do dinheiro do crowdfunding, um valor, enfim, para deixar tem o disco... Tem um investimento seu ali, tem um investimento né? Claro. seu, você claro. Participa do crowdfunding, Você participa, exatamente. O maior patrocinador do disco acaba sendo você. Mas é isso, né? Você tá fazendo um disco mostrando que o disco é viável, que vai ser escutado, né? Que não é um disco que vai parar na prateleira. E especialmente você pode fazer o disco com autonomia de escolher o que você quiser. Então você não tem que... porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, teve uma gravadora que eu propus o disco e eles falaram, a gente quer que você seja o novo tananã. Então eu falei assim, não faz sentido, né? Poxa, querer uma pessoa que imite um modelo e tal. Vai te moldando ali porque eles acham que... E aí me mandou você pode gravar coisas que você gosta, mas eu quero que você grave algumas dessas músicas que estão aqui nesse disco. Aí me deu um disco de compositores que eram associados à editora da gravadora. Eu fui ouvir as músicas, não tinham absolutamente nada a ver com o que eu acredito. Então eu falei assim, olha, sinceramente, para fazer um disco, né, que eu, depois de tanto tempo tentando, que não é um disco que eu acredite que seja como deveria ser, assim, né? Então eu prefiro não gravar. E aí gravei dessa outra forma, né? Muito bacana. Enfim. Tem aqui o Albino Ramos, está falando que não te conhecia, mas te manda parabéns, que adorou o número. Obrigado, Albino. Pergunta o nome do CD, então, Samba Sujo. Isso, Samba Sujo. E por que Samba Sujo, né? É engraçado. Eu estava conversando esses dias, estava participando de uma oficina com um professor lá de Minas Gerais, o Hernani Maleta, que enfim, ele é diretor musical de peças do Grupo Galpão e tudo mais, né? E aí ele estava contando sobre essa coisa da sujeira, né? De que ele citou um trecho do livro Perfume e falou que, enfim, a história do cara, que ele se isola e descobre que ele era invisível porque ele não tinha cheiro, então ele vai desenvolver um perfume humano, até que ele descobre que para conseguir criar o cheiro de gente, não era só colocar coisa boa, né? Ele tinha que colocar até coisas ruins, né? Então, e coisas que a gente entende como ruins, né? Eu tô falando isso, mas é engraçado, né? Porque é isso, o suor da gente na roda, né? A maneira que a gente canta, às vezes a gente canta e sai uma voz que não é aquela voz limpa, né? O violão às vezes trasteja quando a gente toca mais forte, e tudo isso é parte da expressividade, e especialmente dessa coisa importante que é corporal e visceral do samba, né? Então, eu queria que esse disco fosse um disco que caminhasse nesse sentido, que fosse um disco... Porque quando a gente entra no estúdio, não sei se vocês já gravaram em estúdio, né? Talvez, provavelmente alguns não, mas no estúdio você escuta absolutamente tudo o que acontece. Então, se você respirar, se você encostar um lábio no outro, né? Que é uma coisa que não faz barulho, tipo, não fez barulho. Lá no estúdio, isso vira um barulho de tambor, praticamente, né? Então, as pessoas ficam obsessivas por limpar todos esses sons muitas vezes. E hoje com todos os softwares, né, de correção de voz, de cada... Tudo, né? Aí quer afinar tudo. E eu falei que eu não queria isso, eu queria... se você ouvir, vai ter alguma desafinação no disco, vai ter ruído, vai ter som essa corda do violão que faz um ruído e tal. Porque eu acho que isso é importante,
expressivo, né? Tem até uma história engraçada que eu li, se não me engano, no livro do Mazola, que era um produtor da antiga, que produziu a Elis. Aí ele contou que ele, depois de uma gravação da Elis, ele ouviu, aí tinha umas coisas do tipo, que ela falava uma frase e fazia respirava assim. Ele falou, meu Deus do céu, esse som tá com um som de respiração muito alto. Aí ele foi, naquela época era fita, né? Aí ele foi editar para você... Foi cortar a fita, que é uma maneira de edição que é difícil, você, enfim, trabalhosa. E aí logo depois, ele fazendo isso de editar a fita, quando ele foi conversar com a Elisa, ela falou, nossa, gostei tanto daquela gravação porque minha respiração estava ali. Aí o cara voltou e falou, não sei se ele passou mal, o que ele fez, ele saiu de lá e foi correndo para o estúdio para catar os pedacinhos da fita que ele tinha jogado fora para colar de novo a respiração da Elisa. Então é um pouco isso, né? A gente achar que tem que ser limpo demais acaba criando uma asepsia que eu acho que não tem a ver com o que é essencial ao samba, que é esse calor, essa relação com o outro, que, para usar aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente fala, que o Ney Lopes fala muito, né? Que o samba não é um gênero, o samba é um processo civilizatório. Então, que influencia em tudo, na maneira que a gente se relaciona com o mundo, como a gente lida com a ancestralidade, com tudo. Então, eu queria que tivesse isso no disco. Por isso eu fiz um disco com esse título. E é engraçado, né? Porque eu fui criticado também por esse título, por algumas pessoas. Falaram assim, nossa, mas você botou o nome do disco de Samba Sujo, você não vai poder nem concorrer a alguns editais que são ligados a empresa ligada à sustentabilidade, à preservação da natureza. Você vai pôr Samba Sujo, aí não dá certo. Eu falei assim, não, eu faço questão porque, independente de qualquer coisa, é o que eu acredito. Assim. Aliás, você estava falando da Elis, a Elis tinha em algumas músicas aquela risada, né? Que a gente achava, nossa, que espontâneo, mas parece que ela fazia, né? Ali, ela colocava aquilo ali pontualmente, talvez até essa respiração aí ela tenha também colocado ali naquele momento, né? Foi pensado, né? Exatamente, eu acho que não é necessariamente pensado com a cabeça, assim, sabe? A emoção. Mas eu acho que ela vai cantando e não sei o que, vai se emocionando e se permite aquilo, né? Porque a gente é muito educado, assim, né? Quer dizer, eu falo especialmente eu venho de uma família católica, né? De uma família tradicional e tal. Então a gente tem essa coisa da contenção, né? De ser educado, de ser polido. E você ter aquela brincadeira que a Elis faz, você precisa um pouco da liberdade, né? Artística, né? E eu me lembro, tem até uma gravação daquela música do Paulinho Pinheiro com Barney, que é o... Até que eu vou gostar, se de repente combina da gente se cruzar. Ora, veja só, pois pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Vem, pode chegar e vai ter de balancear, de bambolear. E aqui no mocó tem que dizer no gogó, pois tem que dar nó, tem. Requebrar, remexer, requebrar. Não, rebolar, remexer, requebrar. Vem, bota a baiana pra godar, de cima e embaixo eu quero ver. Enfim, por aí vai. A Elis, ela no final, ela fala, pode vir, estamos só esperando por você. Ela faz uma voz assim, brincando, sabe? Ela é demais, né? A Elis é incrível. Ela se deixava, isso é uma lição diária, assim, para quem gosta de cantar, né? Que é de aprender a deixar, quando a inspiração chegar, tirar o bloqueio para você deixar essa sujeira vir também. Nada limpo, né? Assim, nada limpo. Isso era muito sujo e é o que atraía a gente, né? Assim. Exatamente. Ô Alfredo, olha, a Cris Martins, adorei. Cris. Edileuza Carvalho. Edileuza. Comecei a ver agora, ele é um lindo. Ó. Obrigado, Edileuza, um beijo pra você. E aí, começando a falar do Samba Sujo, você estava falando, você cantou um Baden, né? Isso. Tem no teu disco Cartola, Paulo César Pinheiro, Ney Lopes, você canta uma música gravada pela Clara, tem músicas tuas, né? Queria que você escolhesse uma delas aí pra gente ouvir mais um pouquinho. Claro. Bom, eu queria dar exatamente um panorama disso também do que o samba é, além desse processo civilizatório, do que ele é como gênero, né? Então tem vários tipos de samba. Tem samba sincopado, tem samba de break, tem samba mais corrido, tem samba que é um samba de terreiro. E tem sambas de compositores clássicos, como Cartola, como você falou, Cartola e Roberto Nascimento, e Ney Lopes, grande Ney, Paulinho Pinheiro, enfim, João Nogueira. Até músicas dos compositores contemporâneos, né, dos meus amigos com quem eu tocava na Lapa e tudo mais. Mas eu vou cantar um samba meu. Então aqui agora chama-se Quando Eu Te Esqueci. Boa.
Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que, assim, o Alfredo, você traz uma forma diferente, original de interpretação. Eu acho que isso contribuiu muito para você ter ganho o prêmio de melhor cantor, né? Assim, porque o Zeca e o Arlindo que estavam concorrendo são, né, caras fantásticos que a gente já conhece e com uma obra, Zeca, né, assim, especiais na nossa música. Mas você trouxe esse frescor, eu acho, né? E aí, para quem tava não te conhecia ou foi ouvir ali, falou, pô, aqui tem um caminho muito bacana, né? Eu acho que tem isso, mas o que eu acho que é mais legal, né, é que é engraçado quando as pessoas falam, por exemplo, do João Gilberto, né, que foi um cara que dizem que foi um cara revolucionário na nossa música, e foi, né? Ouvindo o João, as coisas que ele fazia, você encontra essas coisas pontualmente, né, dispersas, assim, em vários intérpretes, né? A maneira dele cantar, dele acentuar, dele criar a bossa. Por exemplo, Pra Que Discutir com Madame, o próprio compositor da música, que é o Jané de Almeida, ele cantava assim: vamos acabar com o samba. Como a gente conhece vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com Madame? Aí ele cantava assim: vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Aí depois ele cantava assim: vamos acabar com o samba, porque Madame não gosta que ninguém sambe. E essa brincadeira, por exemplo, uma coisa que o João depois acabou fazendo, trazendo pra frente a música, depois brinca com ritmo, né? Acentua uma frase, uma sílaba. Mas o isso Zeca já também tem uma divisão muito particular, né? Pô, o Zeca inimitável, né? Exatamente, é como o Jackson do pandeiro. Acho que o Zeca nunca a gente não conseguiria imitar, porque cada vez que ele canta a música, cada vez que ele repete a música, ele canta de uma maneira diferente. É verdade. É genial, assim, né? O cara é maravilhoso. Enfim, e aí o que eu ia falar era justamente isso. Você falou desse frescor, mas eu acho que esse frescor é do tempo de hoje, né? Das coisas que a gente vê, do que eu observo no dia a dia. Essa música, por exemplo, eu falo de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu brinco contando essa história. Mas o fundamental é que tudo isso, assim, só foi possível por eu sempre ouvir esses grandes mestres, né? Então, quando você ouve Mário Reis cantando, ouve Orlando Silva, ouve Zeca Pagodinho, ouve Ciro Monteiro, ouve João Nogueira, Roberto Ribeiro, Jamelão, você vai criando uma biblioteca e aí, ao mesmo tempo, com essa coisa da soltura, né, de você se inspirar, porque a maneira que a gente fala já muda a maneira que a gente canta, claro. né? O próprio samba tosco, né, já é uma coisa, você já sabe que é uma coisa de hoje, né? Exatamente, é um termo que a gente usa muito hoje. Tá? Enfim, então é isso, é você pegar, criar um vocabulário a partir do que os antigos fizeram, né? Então você vai ouvindo essas coisas para conhecer a nossa música e depois disso você fala o que você quer dizer, com o vocabulário que você adquiriu ouvindo esses caras. Então é uma coisa que eu sempre falo que assim, quem tem onde pisar tem como ir para frente, entendeu? Bacana. E tem uma música minha que fala sobre isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, qualquer frescor que tem na minha música certamente vem de uma reverência à ancestralidade. Assim. Agora, falando dessa reverência, você gravou do João Nogueira o Além do Espelho. Gravei. Agora, além do Espelho, eu senti me lembrou muito João Nogueira, o teu disco. Assim, queria saber se, não tinha falado contigo sobre isso, se tem alguma inspiração especial, mas eu senti uma ginga, um gingado ali no disco como um todo que me remeteu muito ao João. Muito diferente, né? Assim, cada um numa praia, mas me remeteu muito ao João. Tem alguma influência especial ou é coisa da minha cabeça? Do João? Do João Nogueira. Do João Nogueira? Pô, talvez o disco, o Espelho, por exemplo, ter sido o disco que eu mais ouvi na minha vida, quer dizer, um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Então essa biblioteca ficou entrando aí, né? Eu tirei todas as baixarias do Dino na época, aí cantava as coisas todas do João, cantava, enfim, canto até hoje, né? Aquelas... Eu de chinelo Charlotte, meu chapéu Copa Norte, meu blusão de voar. Pô, essa é boa, porque é até a história de um jornalista, né? Eu de chinelo Charlotte, meu chapéu Copa Norte e meu blusão de voar, não tinha ainda de tergal. Cordão bem fininho, na medalha um bom santinho, trabalhado em metal.
era São Jorge Maioral. Cristão e umbandista tinha o meu ponto de vista. Meu padrinho era Ogum, não tinha santo mais nenhum. Só dava eu com a Judite, aos domingos no Elite e às terças no 1001. Era traçado em vez de rum, e quando a nega não vinha, era uma boa cervejinha com a rapaziada. Só tua loura abençoada aí, ó. Depois do basquete, era bater na bola 7 e caprichar na tacada. Olha a menina encaçapada. Mas eu de sambista tive de ser jornalista pra me valorizar. Passei no tal vestibular. E agora veja só você, trabalho no Caderno B, critico o samba popular, seu tinhorão vem devagar. Um dia então fui chamado, convidado pra jurado, de julgar samba enredo, confesso até que tive medo. No meio da quadra apareceu um camarada com um jeitão de Ipanema, era um artista de cinema. Virou-se pra mim e foi dizendo logo assim: sou diretor de carnaval, até aí nada de mal. Esse é o samba dos cartolas, vai dar grana pra escola de direito autoral, toca na Rádio Mundial. Se a coisa que eu não adoto é nego cabalando voto na maior cara de pau. E o samba de sobra era um temendo boi com abóbora, rimava açúcar com sal. No meio dessa safadeza, pra me livrar da safadeza, foi armado um tremelê. O nego juntou no karatê, e o tal do branco cabeludo me deu tanto do cascudo que eu nem sei mais escrever. Que é isso, meu pai? Tá pensando que eu sou telha? Dona Condessa aborrecida me expulsou do JB, veja você. Muito bom. Enfim, cantei essa música que eu lembrei, porque a gente está aqui no jornal. Mas né? ó, quem não virou sambista, fez vestibular, virou jornalista para trabalhar no Caderno B, fui eu. Mas quem foi chamado para jogar samba enredo foi você. Fui eu mesmo. Como é que foi essa experiência? Bom, a experiência... Alfredo jogou esse ano no Carnaval 2016, no quesito samba enredo, foi jogador do quesito samba enredo. Foi isso mesmo. Como é que foi essa experiência? Primeira vez, né? Primeira vez. Bom, foi... Mas primeiro deixa eu terminar de falar aquilo aqui do João. Sim. Enfim, o João é certamente uma das minhas maiores influências. O João, Ciro Monteiro, Orlando Silva, João Gilberto, Roberto Ribeiro, que é um dos maiores cantores, Zeca Pagodinho, são grandes influências. E o João, eu canto muita coisa do repertório, né? Assim, às vezes a gente não lembra a música toda, falta uma palavra, porque a gente muito tempo que não ouve e tal, mas certamente, assim, eu ficaria aqui horas cantando as coisas que eu gosto do João. Então ele é um professor, né? Então fico feliz se você sentiu que tem uma coisa parecida. Esse break, assim. Essa gingada. O João ele tinha um humor que era muito interessante, ele tinha uma liberdade também muito grande. Os discos do João não são discos convencionais. Verdade. Você não ouve o disco do João, tem sempre a mesma formação instrumental. Você tem uma música lá que é aquela do E lá vou eu, que tem não sei se é um cravo, não sei o que é. Tem outra que tem um barítono fazendo uma coisa com enfim, então é um disco que não é exatamente convencional, né? E nisso eu acho que esse disco parece um pouco, apesar da formação ser mais ou menos a mesma. E, enfim, o João é um professor, né? A gente... É um cronista, né? Assim, né? É incrível, como compositor. E aí, essa música, na verdade, é do Ney Lopes, essa que eu cantei, do Malandro JB, que o João gravou no disco dele. E aí, é engraçado, eu fui chamado para ser jurado, né? E tem essa coisa de, não, poxa, você vai ser jurado, porque... É um perigo. Jurado de samba enredo, o cara é jurado de morte, né? O cara brinca assim. O pessoal do júri depois ficou amigo, e criou um grupo lá no WhatsApp falando, o título era Jurados de Morte. Mas não tem nada disso, né? Na verdade, a gente tem total autonomia para fazer o trabalho da gente. Então, isso é uma orientação direta da presidência da Liesa. Enfim, quando eu fui convidado, né, a única pessoa que fala com você de lá de dentro é o presidente. Cheguei lá, fui conversar com ele, como eu gosto muito de carnaval, né, já acompanho há muito tempo, a gente começou a conversar, isso era 5 horas da tarde, 10 horas da noite, eu ainda estava conversando com ele, porque ele também é apaixonado pelo carnaval. Então, você via claramente que ele sabia desde onde tinha sido mandado fazer a tinta do chão, até quando eu comecei a falar com ele sobre... Quando eu tinha estudado áudio, em engenharia de som, fui estudar um pouquinho para saber como é essa coisa de amplificar um instrumento, etc. Né? Aí fui conversar com ele, ele começou a falar, não, realmente hoje a gente tem um sistema que é um sistema de delay progressivo, armado a partir de GPS que estão na roda do carro de som, e a partir do momento que a bateria entra, a gente tem uma equalização que muda por conta da angulação da caixa e tal. Eu fiquei assim, espantado, né?
Ele, com toda essa dedicação, o que ele falou para mim quando eu saí de lá foi o seguinte, olha, o Jorge Castanheira, ele falou assim, olha, a credibilidade da gente é o que a gente mais batalha cada ano para que a gente tenha um processo o mais honesto possível, mais lisura possível. Então, é importante que você saiba que você tem total autonomia para você avaliar ali. Se você tiver qualquer pressão por qualquer lado, me procure, porque eu vou investigar, vou procurar saber o que aconteceu. Isso não se intimide, fale com a gente. E correu tudo bem, né? Deu tudo certo, dei minhas notas. É claro que é engraçado porque você fica muito exposto, né? Inclusive a transmissão, né, pela televisão Aparece sua fotinha ali do lado. Aparece a minha foto. Seu nome. A audiência é absurda. É absurda, todo mundo sabe disso, né? Enfim, e assim como a seleção brasileira, que todo mundo acha que sabe o que é melhor para a seleção, qual é a melhor formação, a escalação, quando você está jogando samba enredo é a mesma coisa, né? E nunca uma pessoa que está cega pela paixão, né? É claro que tem pessoas críticas em todas as escolas, né? Mas uma pessoa que está cega pela paixão não vai dizer, poxa, esse samba da minha escola realmente mereceu um 9.3. Não vai falar isso, né? O cara acha que o samba Aliás, isso foi uma coisa que acho que foi o seu Anísio, lá da Beija-Flor, que falou isso na reunião com o júri, né? Com o júri, né? Que tem uma reunião que vão os presidentes das escolas de samba e tal. E ele falou assim, o meu samba é sempre o melhor samba. Ele falou bem brincando, né? Ele falou isso, olha, eu nunca vou achar que o meu samba não seja o melhor. Então, certamente você recebe críticas, mas eu recebi muito apoio também, né? Então, quando minhas notas saíram, enfim, muitas pessoas que também gostam de carnaval, que escreveram sobre isso, falaram, não, eu fiquei muito feliz porque o Alfredo fez um trabalho muito sério. Enfim, alguns questionaram algumas notas que eu dei, claro, mas é muito legal porque a justificativa, para quem não sabe, quando você tira como um 10º, 2 ou 3, enfim, quanto você tirar, você tem que justificar por que você tirou. Tem que ser coerente, tem que escrever e explicar por que você fez aquilo. Então, e isso, além de tudo, está disponível na internet com a minha letra, com a minha caligrafia, para você ver o que eu escrevi sobre isso. Então, quem tiver curiosidade, né, de saber por que eu tirei... Está lá no site da Liesa. Está no site da Liesa para qualquer um, não tem dificuldade, tem que pagar nada, é só chegar lá e ver. Então, as pessoas que que discordavam de mim, enfim, muitas delas entraram lá, viram minha justificativa e depois falaram. Então, eu vi uma pessoa, porque um exemplo que eu dou é que eu tirei um 10º da Vila Isabel, que aliás de um samba de um professor, né? Entre os compositores era o Martim da Vila. Aí um cara me escreveu e falou assim, não acredito que você teve coragem de tirar um 10º do samba do Martim da Vila. Aí a primeira coisa que eu falei assim, olha, se a gente não pudesse tirar um 10º, né? O Martinho não poderia concorrer, porque... Ser ao concurso, né? Tem que ser ao concurso, senão o cara... Até deveria, mas não é, né? Exatamente, senão vamos botar o Martinho que aí já dá 10. Enfim, aí a minha opinião sobre o samba foi aquela, enfim, está lá escrito o que eu achei, enfim. E aí o cara até falou, não, tudo bem, respeito sua opinião, etc e tal. Mas foi uma experiência maravilhosa, você fica ali o tempo inteiro com todos os recursos necessários para que você avalie da melhor forma, você não sofre pressão absolutamente nenhuma. Se alguém sofreu, você simplesmente fala com a presidência e vai ser resolvido, não tem problema. Você tem que ser justo e fazer o que você acredita, assim, né? E eu fiz exatamente isso e sempre que for chamado vou fazer. Ó, eu que faço a crítica aqui no Extra sempre do julgamento e tal, adorei o julgamento do Alfredo. Quando vi o primeiro dia ele só deu um 10, eu falei, caramba, o Alfredo vai ser aquele jurado rígido, deu 10 para o Anísio da Tijuca. No segundo dia ele soltou um pouquinho mais, mas também, segundo dia teve Salgueiro, Portela, Mangueira e Imperatriz. Com assim, 4 lindo, sambas, né, foi um ano realmente espetacular. Então o julgamento dele foi muito bem feito. Gente, bonito demais. E é bom que aí você canta, eu cantei todos os sambas lá na hora, né? E você vai cantando e vai sabendo como é que, além de tudo, e é engraçado, porque tem aquilo, né? Tem o samba que às vezes você fala assim, pô, esse samba, nossa, esse vai acontecer. Aí chega na hora, não é como você esperava, assim, né? Tem os sambas que são lindos, mas na avenida não funciona e tal, né? Mas um amigo meu falou assim, pô, quando ele viu meu julgamento, minha prima me escreveu e falou assim, Alfredo, como é que você teve coragem? Primeiro dia você deu um 10 só. Aí outro amigo meu escreveu e falou assim, pô, Alfredo, você é uma espécie de Aracy de Almeida do júri.
né? É engraçado, teve um samba que teve 10, 10, 9.9, eu dei 9.7, né? Enfim, mas eu acho que é assim, né? Você tem que falar o que você acredita. Ô, Alfredo, essa pergunta do júri, eu esqueci de falar aqui, é a pergunta do Daniel Martorelli, que perguntou sobre a experiência de ser jogador de samba enredo. É isso, Daniel. Obrigado aí pela pergunta. O Léo Noelma dizendo, muito bom, Mel Matos maravilhoso, sou fã demais, Paola Novaes canta muito, parabéns pelo trabalho e pelo prêmio, Mônica Paixão, parabéns a ele. Bom, mandem aí suas últimas perguntas, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Eu queria entrar contigo no assunto Alfredo ator, né? Que em paralelo aí a essa tua premiada carreira de cantor, você tem um grupo, participa de um grupo de teatro, né? Eu já te vi em cena na Ópera do Malandro, no Sassaricando, não é com esse que eu vou, já te vi. E você estava até agora recentemente com o Aue e o Gonzagão a Lenda. Exatamente. Fala um pouquinho desse lado ator. Bom, eu comecei a trabalhar com teatro por conta do meu trabalho com a música, né? Então, como eu sempre gostei de conhecer música brasileira e nos carnavais eu participava de blocos e cantava coisas antigas e tal, por conta disso me convidaram para fazer o Sassaricando, que é um espetáculo que a gente está há 10 anos em cartaz. Fantástico. Quem não viu, não sabe o que está perdendo. Né? Mas ano que vem a gente está de volta, porque a gente sempre volta. Acho que em agosto a gente vai fazer com o Sassaricando. Sassaricando já virou meio ponto turístico, assim, né? Quase isso. Que você vai no Rio, você vai ao Corcovado, vai ao Pão de Açúcar e veja Sassaricando. Eu tenho um amigo que fala que ele brinca assim, a ratoeira está há 40 anos, mas se deixar o Sassaricando vai chegar. Mas é porque é um espetáculo que a gente se identifica muito, né? Porque são aquelas marchinhas que todo mundo conhece e outras que a gente não conhece, mas que a gente percebe logo que tem a ver com a gente, né? Porque a marchinha tem essa característica da comunicação muito direta, né? Então, eu comecei a fazer teatro por conta do Sassaricando, aí comecei a trabalhar no Sassaricando, gostei muito de fazer aquilo e resolvi estudar teatro. Aí fui estudar na Cal, fiz muitas oficinas, muitos workshops, fiz com Armazém, Companhia de Teatro, fiz com Júlio Adrião, com o Teatro de Soleil, a Riane Mischini, o Jean-Jacques Lemaitre, enfim, fiz muitas oficinas e continuo fazendo, porque aprender, a gente nunca quer parar de aprender, né? Então, e aí gostei muito disso e comecei a fazer outras peças. Depois do Sassaricando teve Com Esse Que Eu Vou, teve Nossa Cidade do Thornton Wilder, que eu fiz com o pessoal da Cal. Teve o Mágico de Oz, que eu fiz também, era uma direção do Charles. Também te vi no Mágico de Oz, então. É verdade. Então, direção do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que fizeram Com Esse Que Eu Vou e o Sassaricando. Até que eu fiz o teste para o Gonzagão a Lenda. E aí foi realmente um marco, porque o Gonzagão a Lenda é dirigido pelo João Falcão. E nesse espetáculo, as pessoas escolhidas para fazer esse espetáculo eram muito interessantes, porque cada um vinha de um lugar diferente. Um tinha estudado na escola do Lecoq, em Londres, o outro era da Unirio, o outro era da companhia do Oswaldo Montenegro, eu vinha do teatro da música, o Rica vinha do teatro musical, a Laila tinha estudado companhia, tinha mímica corporal dramática. E aí a gente resolveu treinar um com o outro, um ensinar para o outro o que sabia. E aí, por causa disso, a gente acabou virando, né, de dentro para fora, assim, vamos fazer uma companhia, não foi assim? Foi assim, a gente estava estudando um com o outro e a gente percebeu. Isso é uma coisa de companhia, e a gente foi se apropriando da linguagem do outro e criando uma linguagem nossa. Que hoje não é mais comum, né, Alfredo? Antigamente era muito comum, né? Você tinha muitas companhias. Hoje isso raiou e isso forma uma identidade do grupo, né? E você tem essa coisa do processo mais longo, você reconhece o outro, você pode experimentar. Então, quando a gente foi fazer o Aue, a gente quando começou não sabia o que seria, a gente achava que ia ser um show, porque todos nós tocamos. Depois a gente foi vendo que tinha que ter performance, aí a gente ia fazer com música de outros compositores, com Chico Buarque, Sérgio Sampaio e tal. Aí depois a gente percebeu que seria legal a gente fazer um espetáculo autoral. Então a gente se debruçou sobre a obra de cada um dos integrantes da companhia. Então tocamos todas as músicas para os outros ouvirem, e aí, a partir disso a gente fez um repertório e fez um processo. O processo durou 8 meses, você imagina, para fazer a peça. Isso só pôde acontecer também graças ao fato da gente ter feito o Gonzagão, né, da Sarau, a agência de cultura que é a produtora da gente, e até em alguns casos é patrocinadora, porque no caso da Ópera do Malandro, a Ópera do Malandro começou praticamente sem patrocínio. E a Sarau, a agência de cultura, foi além de produtora, né, foi quem investiu muito no processo. E o Aue foi assim também. Então a gente, quando começou a fazer no Sesc,
a gente teve a alegria de ver que as pessoas estavam gostando muito do espetáculo, e era um espetáculo autoral de uma companhia pouco conhecida, mas que foi feito com muito, muito amor, muita entrega e com essa questão da multidisciplinaridade, que é uma característica da nossa companhia. E assim a gente pretende continuar fazendo. A gente agora vai fazer um próximo espetáculo, que é o quarto da companhia, que é um espetáculo sobre o Ariano Suassuna. Barato. E a gente começa a ensaiar agora no final do ano, e por enquanto estamos viajando, né? Essa semana eu estou indo com o Gonzagão para Belo Horizonte, depois a gente tem Auê, depois tem Gonzagão, enfim, a gente faz uma série de apresentações. É bom que a gente está falando para todo o Brasil aí, já, a turma do UAI já se manifestou aqui, então exatamente. BH estão chegando. BH, né? A gente está chegando com um palco aberto, então a gente vai fazer, você imagina, a gente tem feito para 10, 20 mil pessoas, é uma coisa que é uma emoção muito grande. A gente faz um espetáculo sobre um homem que colocou o Nordeste cultural no mapa brasileiro, né? Numa época em que o Rio de Janeiro era a capital e que o Luiz Gonzaga fez com o Baião uma coisa que nunca tinha acontecido, apesar de outras manifestações vindas do Nordeste. Outras manifestações já tinham sido veiculadas assim, na rádio, né? E em disco, mas nunca com o nível de alcance que teve o Luiz Gonzaga. Então ele realmente mudou a história da música popular brasileira, especialmente em relação aos nordestinos, né? Essa coisa do forró, do baião, etc. e tal. Então a gente fez isso de norte a sul, né? E a gente vê muita gente emocionada. A gente fez na terra dele, em Exu. Foi lindo de se ver. Muita gente nunca tinha assistido uma peça de teatro, né? Um amigo tinha conhecido tinha parentes lá, né? Tinha conhecidos e parentes. Eles chegaram pra gente e falaram assim: nossa, eu não sabia que teatro era isso, né? Que barato. E não sabia que era tão bom, né? Então isso emociona muito a gente, né? Porque é a chance da gente viajar pelo Brasil, espalhando nossa arte, e eu aproveito para fazer os meus shows muitas vezes em lugares. Né? Casa, exatamente. Calendário, né? Porque o calendário isso facilita, se você já está num lugar, você fazer. Então, a carreira de ator acaba apoiando a minha carreira como músico, né? Especialmente por conta da parceria com a produção, que viabiliza esse tipo de coisa. E é isso, a ideia é que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas com a nossa arte. Assim. Vamos ouvir uma para encerrar? Vamos. Uma última palhinha? O que a gente vai ouvir? Então vamos ouvir, já que a gente está falando de brasilidade, de tudo isso, vamos ouvir uma música do Romildo e do Toninho. Chama-se Moeda, gravado pela Clara Nunes. Joga a moeda e vê qual a sorte que vai dar. Se o destino é muito forte, a moeda é um corte que dá pra morrer. E se a vida é meia morte, a morte só vem pra quem viver. Eu ofício e que vida difícil de entender. 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 A minha raça é o produto da cana e da cachaça, café, ouro velho e alcobaça, é uma rosa acabando de nascer. A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa, banhada de sangue com certeza, em volta do mangue pra se ver. A minha casa é uma cabana de palmeira, que dá palha pra esteira, onde eu durmo pra esquecer. Eu ofício, que vida difícil de entender. Eu ofício, e que vida difícil de entender. Eu ofício, e que vida difícil de entender. Eu ofício, que vida difícil de entender. O meu enfeite é uma figa, é uma concha, é uma guia, é uma folha de arruda, é simpatia, que a gente não pode saber. O meu amor é a mistura de dengo e de carinho, é um molho de coentro e de cominho, é uma reza maldita de benzer. Minha cantiga é a oração das rezadeiras, é o canto das lavadeiras que eu sempre quis aprender. Eu ofício e que vida difícil de entender. Eu ofício e que vida difícil de entender. Eu ofício e que vida difícil de entender.
Ofício, que vida difícil de entender. Beleza. Pô, que bom encerrar lembrando Clara Nunes. Grande bom Clara demais, Nunes. Né? Alfredo, semana que vem você tem show com Dois Bicudos. Isso certo? mesmo. A gente tem show. Dois Bicudos, que foi o meu primeiro trabalho gravado, né? Disco de carreira, que foi um disco com Pedro Paulo Malta. E a gente vai fazer na Casa do Choro, que é aqui na Rua da Carioca. E preços populares, é muito legal. A casa é linda, vale a pena ir. E todos vocês estão convidados, porque é um trabalho muito legal, porque é uma outra cultura. Hoje em dia a gente sabe muitos cantores sertanejos que cantam em dupla, né? Mas muita gente não sabe que uma das grandes maneiras de você cantar samba, né? Dos sotaques do samba, né? Das linguagens do samba, é o canto em dupla, que você canta fazendo contracanto, ou você canta fazendo uma segunda voz, como até tem na música sertaneja, e é muito rico, né? E eu tive a alegria de gravar com o Pedro Paulo um disco com esse repertório tão rico, e agora a gente tem a vontade de fazer um próximo disco, que barato. Que é o Bicudos 2. Trabalho de pesquisa fantástico, assim, porque é um repertório lá de trás, né? Porque isso acabou caindo em desuso, né? É engraçado assim, isso, né? Porque você vê Francisco Alves Mário Reis, Joel Gaúcho, enfim, muitos nomes que fizeram samba em dupla e que hoje em dia a gente não ouve tanto, né? Mas aí a gente tem um repertório do próximo disco, e é justamente esse repertório que a gente vai fazer agora na Casa do Choro, segunda e terça-feira, e vocês estão todos convidados. Então, a rapaziada do Rio tá aí convidada. E quem não é do Rio, Samba Sujo, pra essa gente boa, como é que compra teu disco? Ó, para comprar o meu disco, você pode comprar, se você gostar do digital, né? É só acessar o iTunes, né? Que tem lá, tem todas as plataformas digitais. E quem quiser comprar o disco mesmo, a bolacha, que é o que eu gosto muito de fazer, tenho comprado muito disco ainda, você acessa www.discolemusica.com. Lá você tem, enfim, tem na Livraria da Travessa, Livraria Cultura, é só procurar que vocês vão achar. E quem não tiver encontrado, que eu espero que vocês encontrem, mas pode me procurar também pela minha página no Facebook, eu sempre respondo, vai ser um prazer falar com vocês. Bom, e aí vocês vão entender porque que Alfredo Del Penho ganhou o prêmio da música brasileira de 2016 como o melhor cantor de samba, né? Que isso! Alfredo, brigadíssimo pela tua presença, foi um prazer te ter aqui na redação do Extra, que volte mais vezes com os próximos prêmios. Poxa, obrigado a todos vocês que ficaram aí até agora assistindo a gente, obrigado a todos que vão assistir não no ao vivo, mas que vão assistir depois e compartilhar nosso trabalho, é sempre muito importante. E cada um de vocês é muito importante para isso. Então, quem puder compartilhar, divulgar esse vídeo, enfim, essas notícias do samba e da nossa música, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado a vocês do Extra. Bom, estamos encerrando aqui mais uma transmissão ao vivo. Se você tem amigos que gostam do Alfredo, que gostam de samba, marque ele aqui para eles assistirem depois a entrevista. Estamos encerrando mais um live aqui, nossa roda de samba no Extra. A gente volta semana que vem. Um abraço. Valeu, gente. Viva o samba!